Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Estamos aqui nos preparando para comemorar, no momento em que gravo esse vídeo, o nosso encaminhamento para os 40 mil inscritos. Agora de manhã estava 39.220. O que foi, Azazel? Ah, não, Azazel, não. Vou eu aqui fazer um vídeo já marcando a festa de comemoração dos 40 mil inscritos. Vem você me interromper. O que é? Já sei, é algum engraçadinho escrevendo bobagem, lá vou ter que ler bobagem de novo, Azazel. De manhã cedo. Ai, tá bom, te deram o rabanete, né? Suborno. Fazer o quê, né? Deixa eu ver aí o que você tem aí. Deixa eu ver. Professor, és tomado pelo diabo. Alta crítica, professor. É filhote do Beuzebu. A alta crítica é um estorvo colocado aos pés dos santos para provar a santidade. Não se pode fazer alta crítica, professor. Tadinho. Chega da pena. É um estrume com pernas. Eu vou dar o crédito. É uma fala do Sylvester Stallone, naquele filme, eu não sei se é Daylight, sei que é um túnel, e o túnel vai encher d'água, e eles estão presos lá, e o Stallone é o herói, e tem lá uma mocinha, está toda desesperada, porque eles entraram assim numa sala lá, e está cheio de ratos. Aí o Stallone diz, não tenha medo, são merda com pernas. Ratos são merda com pernas. Perfeito. Esse tipo de declaração vem de uma criatura que é estrume com pernas. Só serve para processar alimento. É um tubo com buraco de entrar, um buraco de sair, metros e metros de tripa, e passa a vida a processar comida em cocô. Não serve para outra coisa. Poderia, porque tem ouvidos. Você percebeu que a pessoa tem ouvidos. Você não acha que ela veio aqui dizer que a alta crítica é do diabo porque essa ideia veio na cabeça dele. Ele não tem nada na cabeça. Nem cocô, porque nem para camarão essa pessoa serve. Tem ouvido. Aí ele ouviu um pregador, um boquirroto, bucéfalo, energúmeno, falar uma bobagem dessa, que por sua vez ouviu de outro pregador, igualmente boquirroto, energúmeno, falar uma bobagem dessa, que por sua vez é uma legião que vai até o início do século XX, porque essa estupidez aí nasceu no início do século XX. Chama The Fundamentals. Vamos lá. No século XIX, aconteceu um fenômeno muito extraordinário. No final do século XVIII, a Revolução Francesa explodiu com a burguesia, jogou fora a monarquia, jogou fora a igreja, e a burguesia, então, explode e toma conta da Europa. E, num primeiro momento, abaixo a religião. Por quê? Porque o inimigo era a igreja. A Revolução Francesa tem um inimigo: a coroa e a igreja. O lema não é da Revolução Francesa, mas foi usado também na Revolução Francesa. Que o último rei seja enforcado com as tripas do último padre. Então, os revolucionários burgueses da Revolução Francesa e o povo, abaixo o Papa, abaixo o padre, matou, foi gente a dar com pau, mais de 40 mil. Mas depois que passou a sanha e a burguesia, usando o povo, acabou com a monarquia e a igreja, eles perceberam que sem religião não dava para ficar enrolando o povo, não, porque a função da religião é para fazer o povo de otário. É para isso. Lamento. É para isso que serve. Então a Revolução Francesa acabou com a religião e depois, opa, traz de volta. Aí trouxe de volta para agora defender os interesses burgueses, não mais os interesses
da nobreza. Diferença muito grande não, tá? Só que aí já deu ruim, porque como a burguesia trouxe a população, começou a pipocar os movimentos revolucionários verdadeiramente socialistas. E aí a Europa entra em desespero absoluto, porque ela precisa conter os movimentos revolucionários, que foram muitos no século XIX. Então, bunkers de defesa teológica pipocam em todo o mundo cristão. Vaticano I resolve assim na mosca. O que o Papa disser em matéria de fé é verdade indiscutível. Pronto, o católico já ficou tranquilo, já foi viver a vidinha dele sem nenhuma dor de cabeça. Como a cultura europeia é um pouco mais sofisticada, não dá para enfiar essa bobagem fundamentalista na cultura, tem que vir um Calbart com enrolação sofisticada para bobos sofisticados. Então vem com a neo-ortodoxia, bobagem de doutrina positiva de Deus, blá, 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 que é fundamentalismo europeu. E aqui nos Estados Unidos, não. Aí é mesmo chão de fábrica, fundo do poço. O movimento de defesa da teologia é o The Fundamentals, uma série de livros defendendo as doutrinas cristãs, uma a uma, tem que acreditar nisso. Jesus nasceu de virgem, Jesus ressuscitou, Jesus subiu para o céu, tem que acreditar nisso, se não acreditar vai para o inferno. Essa estupidez que faz das pessoas idiotas, é idiota. Quem acredita num negócio desse virou um idiota. No sentido técnico do termo, porque ele parou de pensar, ele fica girando em volta dele mesmo e para de pensar. E o inimigo principal dessa peça do movimento de Fundamentals é a alta crítica. Eu falei de alta crítica e baixa crítica. A baixa crítica é a tentativa de você determinar quem escreveu o livro. Aí o conservador vai fazer de conta, porque é tudo hipocrisia e falsidade. Vai fazer de conta que está pesquisando e no final vai concordar com a tradição. Foi Paulo que escreveu, foi Marco que escreveu. Quem leva conservador a sério é otário. Mas na alta crítica não dá para fazer, porque na alta crítica você pega o texto e começa, olha, isso aqui é um acréscimo, isso aqui não foi esse texto que escreveu. Então você desmonta o texto inteiro. E aí já não dá mais para você ficar brincando de revelação, palavra inerrante. Por exemplo, vamos a uma questão indiscutível. Isso aqui é indiscutível. É fato. Então, quem disser não, não converse com o sujeito, porque ele não vem do macaco, vem do camarão, só tem cocô na cabeça. Os manuscritos mais antigos de Lucas 24 não têm o verso 12. O verso 12 não foi escrito pelo evangelista. Então, Lucas não disse que Pedro foi lá no sepulcro. Lucas disse que todos os discípulos disseram que as mulheres eram doidas, bêbadas. Depois, mais tarde, alguém vai e mente, inventa. Você até pode dizer, não mentiu. Pedro voltou, Lucas não sabia. Ok, que seja. Para mim, mentiu despudoradamente, porque texto bíblico é mentira despudoradamente em 90% dos casos. Mentiu despudoradamente que Pedro teria voltado. Aí como é que um cabeça de bagre teológico lida com isso? Como é que pode falar de revelação, inspiração e inerrância? Principalmente esses estrupícios de Jesus que abundam os púlpitos brasileiros falando de inerrância. Não dá. Como é que você vai dizer ao mesmo tempo, metade da boca você diz, esse versículo foi acrescentado, e com a outra metade da boca falar de porcaria de inspiração do Espírito Santo, de inerrância, essas coisas para enrolar a população e fazer da população um bando de idiota. Não dá para fazer. Então o que você faz? Demoniza a alta crítica. A alta crítica não pode, porque se o povo começar a perceber que a Bíblia é toda manipulada, a gente perde o emprego, perde a nossa grana, perde o nosso carro zero. Esse sujeito ouviu isso. O sujeito que escreveu isso aqui com a Zazel trouxe, professor, alta crítica do diabo, e emprestou o ouvido a esses idiotas teológicos que falam essas estupidades todos os dias no Brasil. Isso é um crime. A população brasileira se torna idiotizada, imbecilizada, burra, analfabeta, em todos os sentidos, cada vez que um pastor desse abre a boca. Dizer que a alta crítica é coisa do demônio é confessar que a teologia não suporta
falta a pesquisa séria. Se pesquisar, a teologia vira pó, vira trapo, vira nada. A única teologia que poderia se sustentar paralelamente à alta crítica é a teologia católica. Porque a teologia católica não vai à praça pública dizer a bobagem que a igreja evangélica diz que a teologia é sustentada na Bíblia. Não. Tanto é que o católico diz, se o Papa disse é verdade, ponto. O católico não disse a Bíblia diz é verdade. Quem diz isso é um idiota. A igreja católica diz, quando o Papa diz é verdade. Ok. Se você aceita que o Papa é voz de Deus, ok. O Papa disse, falou. Agora, se você disser, se a Bíblia diz é verdade, você vai lá na Bíblia e mostra que o texto é montado, o versículo nem existia. Você consegue provar que o sujeito está falando besteira. Então, o que ele tem que fazer a qualquer custo? Impedir as pessoas de estudarem. As pessoas têm que morrer idiotas, morrer burras, morrer ignorantes, morrer manipuladas, mas virando o olhinho, falando língua estranha, dando cambalhota, tendo visão, profecia, revelação, tudo estrume, para a manutenção do circo, porque é um circo. E é um circo que dura já 100 anos, e agora está na moda, com esse fascismo brasileiro que adora uma estupidez, porque quanto mais estúpida a pessoa, mais fascista ela tende a ser. Está na moda voltar essas idiotices. Então pipoca idiotice para cá, idiotice para lá, idiotice para cima, idiotice para baixo, mas é tudo idiotice. A alta crítica é a única coisa séria que sobreviveu nisso tudo, porque até a baixa crítica é bobagem. Você lê gente tentando discernir a autoria e fica ali gravitando em torno de meia dúzia de mosca varejeira, não consegue nem se dar conta de que a tradição pode estar errada. Não foi nem Paulo, nem Áquila, nem Priscila, nem o diabo. Aí vem o outro, não consegue sair de Clemente. Tudo nome que ouviu. Gente, pode ter sido um sujeito anônimo. É anônimo. Não. Ou foi Paulo, ou foi Clemente. Haja paciência. Então, a única coisa séria que sobreviveu disso tudo é a alta crítica. Porque é um procedimento que pode ser feito de modo técnico. Quando não é feito de modo técnico, no sentido de que é indiscutível, você tem um manuscrito em que tem o versículo, você tem um manuscrito em que não tem o versículo. Então, não tem que discutir. Mas mesmo quando você não tem um manuscrito para provar, uma leitura atenta do texto mostra que tem uma divergência, uma contradição interna naquele texto. E a explicação mais coerente, honesta, íntegra é, provavelmente isso aqui é um acréscimo. Provavelmente. Provavelmente. Porque sempre tem a hipótese de ter havido uma corrupção no texto, é uma hipótese. Então, o estranhamento decorre de um erro de cópia do texto, mas também ser um erro de leitura. A gente não está lendo direito. A gente acha que aquela palavra significa uma coisa, não significa, traduz errado, entende errado, então não consegue perceber que há uma unidade ali. Há um monte de tipo de explicação. Mas você só pode concluir depois de você fazer o trabalho técnico. De, pronto, antecipadamente, você dizer que é do diabo é tudo que está na tua cabeça. É um desserviço que se faz à humanidade. Dá vontade de dizer que isso devia ser proibido. Ah, deixa falar que é do diabo, e quem quiser acreditar, acredite, que se dane, que se lasque para lá. O problema é que ferra com a sociedade como um todo, porque um sujeito que chega em público e vem dizer que a alta crítica é do diabo, não tem um pingo de vergonha na cara. Ou então é um repete otário, é um manipulado, é um desqualificado. Em pleno século XXI, vir com essa conversa fiada é picareta. Agora, tem um monte de gente ingênua, boba, sabe-se lá com que problemas, que ouve essas coisas e estorva o seu desenvolvimento. É como esse sujeito animal aqui, que me traz esta patacoada, que já é nojento de sair da boca de picareta profissional, é mais triste ainda sair da boca de um cidadão brasileiro, porque esse cidadão está preso na gosma da manipulação política. Aqui na tenda do necromante, não. A alta crítica é a coisa mais importante. Não tem nada mais importante para o estudo da Bíblia do que a alta crítica. A gente precisa determinar a
integridade do texto, se ele não foi alterado, se não tem acréscimo, se não tem glosa, determinar que ele não sofreu corrupção, que as palavras que estão ali foram aquelas escritas originalmente pelo escritor, datar esse texto íntegro, tirando os acréscimos, corrigindo as corrupções, porque só é possível entender um texto datando o texto. Se nós não fizermos isso, estamos gastando o nosso tempo à toa com um texto que não serve para nada, a não ser produzir essas criaturas lamentáveis e tristes, que primeiro acreditam no diabo, que não existe, acreditam em revelação, que não existe, acreditam em inerrância, que não existe, só acreditam em tonteria e não tem vergonha de abrir a boca para passar vergonha em rede mundial de computadores. Agora, de quem é a culpa disso? Dos pastores. Não culpemos a população, não. Culpemos os pastores. A culpa não é do gado, é do boiadeiro. Se há um culpado, e há, porque isso é um estado deplorável, é um prejuízo para a nação, em termos culturais, em termos científicos, é um prejuízo. Uma população que pensa assim não caminha no desenvolvimento da cultura, vai ficar ali preso naquela gosma estupidificante. A culpa é da liderança. A culpa é dos pastores. A população é vítima. Agora, sendo vítima ou não, está falando estupidez. Então, vai falar estupidez lá na igreja, que é lugar de se falar de estupidez. Quanto mais estupidez você falar na igreja, mais espiritual você vai ser considerado. Experimente. Vá lá na igreja e fale um monte de estupidez, mas sempre no sentido de Deus, inspiração, essas bobagens. Você vai ver que vão, nossa, esse sujeito, vou casar com ele. Agora, fale uma frase lúcida. Vão olhar para você e vão enxergar o diabo. A igreja faliu. A igreja brasileira faliu e as pessoas não perceberam. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Atendendo a pedidos, pessoal, professor, acabou com o momento do desguru? Não, eu sempre posso criar um momento do desguru. Esse, por exemplo, eu criei. Você não acha que alguém disse isso, né? Tem gente no Brasil dizendo essas bobagens, mas o cara não tem cara de pau de vir aqui dizer isso, porque se vier e dizer isso aqui, vai ouvir isso. Esse vídeo foi para todos e para ninguém. Mas se o sujeito vier aqui falar esta bobagem, alta crítica do diabo, aí eu vou pegar esse vídeo e esfregar na cara do sujeito, que aí não vai ser piada e indireta, não. Vai ser um decalque na testa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até o próximo momento do Desguru.